A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, com foco na lição, iniciando um novo trimestre de 2023, no qual serão estudados os 12 livros dos profetas menores, que são assim considerados, tendo em vista exclusivamente o pequeno volume literário, em comparação com os livros chamados de profetas maiores. E também, esses 12 livros dos profetas menores, eles são conhecidos na Bíblia hebraica como sendo um único livro, denominado de o livro dos 12 apóstolos. Ao longo desse novo trimestre será mostrado a importância do trabalho destes profetas no anúncio da mensagem divina à nação de Israel como povo de Deus, a relevância das mensagens destes profetas para os cristãos na atualidade pela abordagem quanto ao amor de Deus, o chamado divino para o ser humano se arrepender e retomar a sua comunhão com Deus para ser restaurado, a realidade dos juízos divinos que recairão sobre quem resistir, rejeitar, desprezar ou se opor aos propósitos de Deus para a vida humana, o efeito da misericórdia e da justiça de Deus na vida humana, comprovando assim a soberania de Deus na condição de todas as coisas para a efetivação, consolidação e também concretização da salvação de quem responder positivamente e aderir ao plano de redenção executado por Deus Pai na pessoa de Jesus Cristo, que no exercício do seu ministério terreno o concluiu com louvor por ter sido e se mantido cheio do Espírito Santo. O foco da primeira reflexão bíblica deste trimestre é na temática mensagens proféticas. Deus continua falando. E nesta reflexão vamos apresentar aqui quem eram os profetas do Antigo Testamento e seus sucessores, bem como destacar a relevância da profecia para os dias atuais. Vamos caminhar juntos com um foco na lição. Se inscreva e acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver novas postagens. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, registre o seu feedback com seus comentários e ao final deixe o seu like ou então o seu dislike. Suas interações no canal são muito importantes. Diariamente eu estou em oração por sua vida, como também por sua família. Faça seu investimento financeiro neste canal, ofertando no meu ministério através do Pix e-mail jcsilvagna@gmail.com. Sua semente financeira, ela florescerá e promoverá farta colheita. O texto áureo da lição bíblica de hoje está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Como verdade aplicada, o pastor Antônio Paulo Antunes, que é o comentarista deste trimestre, ele afirma que a mensagem dos profetas do Antigo Testamento serve como despertamento para os cristãos dos dias atuais. O texto bíblico de referência é 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 a 21, onde Pedro ele se defende contra falsas acusações quanto à mensagem transmitida pelos apóstolos, esclarece a origem da aprovação divina ao ministério terreno de Jesus, do qual tanto Pedro quanto os demais apóstolos eles foram testemunhas oculares, bem como reforça que todas as profecias bíblicas foram produzidas por inspiração do Espírito Santo. Todos os profetas cujos livros fazem parte do cânon sagrado no Antigo Testamento, eles foram homens que foram escolhidos por Deus para proclamar a mensagem divina, e esses homens eles assumiram o compromisso público de exercerem seus ministérios sendo fiéis, leais, íntegros na transmissão ao povo do que Deus determinasse que fosse falado, ciente de que isso poderia lhes custar a própria vida. Infelizmente, na atualidade, os mesmos problemas de integridade espiritual, de ética, moral, justiça social e das mazelas dos seres humanos enfrentados e combatidos pelos profetas na antiguidade continuam sendo os mesmos, pois eles não foram amenizados pelos avanços tecnológicos, pela evolução e pelo progresso da humanidade, numa clara demonstração de que a humanidade ela continua virando as costas ao Criador, rejeitando as instruções divinas, priorizando os projetos pessoais que muitas vezes são egoístas, insanos, imorais, corruptos e também injustos, e em decorrência disso, a humanidade continua sofrendo as duras e inevitáveis consequências de suas próprias escolhas pessoais. A diversidade e a unidade dos profetas
é um dos principais fatores que comprova a ação divina na transmissão da mensagem de Deus à humanidade. Apesar de os profetas terem sido pessoas com características pessoais totalmente distintas uma das outras, de terem vivido realidades, circunstâncias, épocas e sistemas de governo diferentes, de terem experimentado fortes perseguições até dos próprios conterrâneos, o conteúdo profético ele é harmônico e isento de erros. Elias, por exemplo, teve que fugir da ferocidade, da desumana e profana Jezabel, se sentiu isolado e chegou a desejar a morte. Jeremias foi lançado numa cisterna seca e teve que sobreviver atolado na lama, sujeito a morrer de fome e também de sede. Nem por isso eles e os demais profetas se eximiram de anunciar o que Deus mandava e o fazia se utilizando da música, dos sonhos e também das visões para fundamentar e transmitir a mensagem profética. Eles também alertavam contra os falsos profetas que se utilizavam dos mesmos métodos, dos sonhos e das visões, para confundir o povo e desviar o povo da direção divina com suas mensagens mentirosas e enganosas, já que esses métodos eram muito utilizados pelos assírios, pelos egípcios e também pelos babilônicos. A alerta era para que os sonhos e também as visões fossem analisados com muita cautela, pois caso as interpretações, as explicações levassem o povo para a idolatria ou para a glória humana, deveriam ser prontamente rejeitados. Quanto à característica dos profetas, o pastor Antônio Paulo, em seus comentários, ele destaca 4 características. A primeira é que eles eram homens de Deus, possuíam caráter e modo de vida puro, ilibado e irrepreensível em relação às demais pessoas. A segunda característica é que os profetas eles tinham um chamado de Deus específico para o exercício do ministério profético e faziam questão de deixar isso bem claro quando anunciavam as suas profecias. Terceiro lugar, a terceira característica, eles tinham uma perfeita consciência de que Deus tinha e mantinha o controle absoluto sobre todos os fatos históricos, sendo as palavras de Deus transmitidas por eles dignas de absoluta confiança. Era com base nisso que os profetas interpretavam os acontecimentos históricos. A quarta característica é que eles tinham preocupação ética e social. Por isso, os profetas denunciavam com veemência as injustiças, os abusos e também as violências cometidas contra o povo, anunciando os juízos de Deus contra quem as praticasse. Moisés e Elias foram os maiores profetas do Antigo Testamento. Eles e os demais profetas do Antigo Testamento foram profetas por excelência. Seus ministérios e seus posicionamentos dignificaram o nome de Deus, combateram a idolatria, o paganismo, a imoralidade, as injustiças morais e sociais, a corrupção nas administrações públicas e também no sacerdócio levítico. Tudo objetivava uma busca por sustentabilidade e qualidade de vidas espiritual, material, moral, emocional e física da humanidade. Os falsos profetas, eles se utilizavam da adivinhação, da feitiçaria e alguns até ousavam falar em nome de Deus. No entanto, suas profecias eram abomináveis diante de Deus por estarem em desacordo com as reais instruções divinas à humanidade, estavam em desacordo com os propósitos de Deus para a vida humana, indo na contramão da soberania e da vontade de Deus. Uma das provas para se saber se uma determinada profecia era de Deus ou não era o seu total cumprimento. Caso a profecia não se cumprisse, é porque não era uma profecia de Deus, como orienta o profeta Jeremias dizendo: o profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Entretanto, de acordo com o novo comentário bíblico do Antigo Testamento, não entrava neste critério as profecias relacionadas ao juízo divino, mesmo porque os juízos divinos eles só seriam efetivados nos casos em que não houvesse arrependimento, em que não houvesse uma mudança de postura da pessoa a quem a profecia foi direcionada. Em havendo arrependimento e conversão genuína à orientação de Deus, os juízos divinos eles deixavam de ser necessários.
Quanto a esta questão, deve-se levar em consideração também que o inimigo da alma humana, ele pode se utilizar de um falso profeta para anunciar algo, e caso a pessoa a quem essa profecia for direcionada deixar de se posicionar no centro da soberana vontade de Deus, inevitavelmente o fato anunciado pelo falso profeta, usado pelo inimigo, acontecerá. Portanto, deve-se estar atento se o anúncio profético se encaixa nos propósitos de Deus delineados no contexto bíblico geral para a vida humana, bem como se o anúncio profético visa ou não a glória de Deus. Os sucessores dos profetas do Antigo Testamento foram os apóstolos, por meio dos quais Deus comprovou tudo o que foi falado no Antigo Testamento, por meio da consolidação do plano de redenção da humanidade e do anúncio dos fatos escatológicos que ainda hão de acontecer. Portanto, com o registro final de forma completa e infalível, por ter sido feito mediante a inspiração do Espírito Santo pelos apóstolos no Novo Testamento, concluiu-se a revelação de Deus à humanidade, inicialmente dada aos profetas do Antigo Testamento. Os 12 apóstolos, o apóstolo Paulo e os evangelistas do Novo Testamento foram instruídos e utilizados por Deus para organizar e estruturar a igreja cristã, normatizar, registrar e transmitir todas as bases teológicas da fé cristã, combater as heresias que tentaram e ainda tentam minar o cristianismo genuíno e encorajar o trabalho de evangelização mundial. Quanto à questão profética, como um dom do Espírito Santo, ela é vista sendo desempenhada na igreja primitiva em Jerusalém, na Antioquia e também em Corinto, sendo permitido e também incentivado o exercício do ministério profético, com a ressalva de que ele deva ser desempenhado com decência, com ordem, sob a orientação e inspiração divina e para a glória de Deus. O apóstolo Paulo também deixa claro que o ministério profético ele é passível de ser julgado pelas demais pessoas e deve ser exercido debaixo da autoridade apostólica, debaixo da liderança espiritual instituída por Deus na igreja. Como os profetas das igrejas não deixavam nada escrito para posterior melhor análise e comprovação de suas profecias, fica evidente que a maior autoridade profética é a Escritura Sagrada, na qual estão registradas as profecias cujos conteúdos são necessários para esclarecer as verdades do genuíno Evangelho de Cristo e contribuir para a salvação da alma humana. As profecias registradas no contexto bíblico geral devem ser aceitas sem questionamentos, dúvidas, profanação ou menosprezo, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Além dos 12 apóstolos, do apóstolo Paulo e dos evangelistas do Novo Testamento, o meio mais contundente e eficaz pelo qual Deus se revelou e falou à humanidade na sucessão do ministério dos profetas do Antigo Testamento foi na pessoa de Jesus. Foi em Jesus e por meio de Jesus que aconteceu o ápice da proclamação profética de Deus à humanidade. O escritor aos Hebreus, ele fez questão de iniciar a sua carta dizendo que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O evangelista João também fez questão de deixar essa verdade o mais claro possível ao dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Jesus Cristo se manifestou o que Moisés disse em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Vários textos nos evangelhos corroboram a profecia de Moisés ao apresentar Jesus Cristo como um verdadeiro profeta.
Além de ser um verdadeiro profeta que transmitiu à humanidade a mais perfeita revelação de Deus, Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas, pois ele é o próprio Deus que se humanizou para se aproximar, se autorrevelar e se relacionar com a humanidade de uma forma que não provocasse pânico nas pessoas, como ocorria nas manifestações visíveis de Deus no Antigo Testamento, e concretizar em si mesmo o plano de redenção proposto por Deus à humanidade. Tanto as mensagens proféticas registradas no Antigo Testamento como no Novo Testamento continuam com a mesma validade na atualidade para denunciar, para combater a corrupção, as injustiças, os abusos de autoridades, sejam autoridades civis, judiciais ou religiosas, combater também e condenar o afrouxamento dos padrões da moralidade, a banalização do sagrado, a inversão dos valores morais e éticos, a sodomia, o hedonismo, a indiferença, a frieza espiritual impregnada na sociedade e que vem forçando as portas das igrejas, querendo adentrar, comprometer a santidade e romper a comunhão da igreja com Deus. Essas eram as urgências da época dos profetas do Antigo e do Novo Testamento, como também as da atualidade. Portanto, por meio do texto sagrado, os profetas da antiguidade, eles continuam falando na atualidade. Além disso, o modelo de missão da igreja contido no sermão proferido por Pedro no dia de Pentecostes deixa evidente que o Espírito Santo ele continua capacitando os servos e servas do Senhor para cumprir o chamado profético, sendo luz para as nações ao valorizar e transmitir o texto sagrado com fidelidade, lealdade e comprometimento com a vontade de Deus. Assim como foi com os profetas do Antigo e do Novo Testamento, os servos e servas do Senhor que se propuserem ser boca de Deus para a humanidade, devem ter a preocupação de transmiti-la com fidelidade, como eu disse, com lealdade, integridade, resiliência na dependência de Deus, pois é o próprio Deus quem garante o cumprimento de sua palavra, bem como quem garante os efeitos benéficos e transformadores na vida da pessoa que a recebe. Da mesma forma, os profetas da atualidade devem falar por meio de advertências e também por meio de encorajamentos concernentes ao presente, como também ao futuro. Os profetas e as escrituras foram e ainda são os principais instrumentos de Deus no que se refere à sua revelação escrita à humanidade, já que a escritura sagrada, o cânon sagrado, é o mais notável documento espiritual do mundo. Moisés foi o primeiro a produzir textos proféticos, como pode ser visto no Pentateuco e em alguns salmos. Davi também escreveu salmos proféticos, inclusive anunciando fatos que seriam e foram concretizados na pessoa de Jesus Cristo. Junto com os 12 livros dos profetas menores e dos 4 livros dos profetas maiores do Antigo Testamento, que foram pronunciamentos proféticos transmitindo a voz de Deus por meio da fala e da escrita, no Novo Testamento, o livro de Apocalipse ele é quase todo composto por profecias. Dentre outros, os apóstolos Paulo, Pedro e João também registraram muitas declarações proféticas em suas cartas. Uma análise criteriosa do contexto geral das Escrituras leva à única conclusão plausível de que, de fato, os profetas falaram e escreveram na íntegra o que receberam de Deus para ser transmitido à humanidade. Portanto, os textos proféticos eles se caracterizam por serem a inerrante voz de Deus bradando aos seres humanos, conclamando-os ao arrependimento, à conversão genuína e a viver em novidade de vida diante de Deus e também da sociedade. Os registros proféticos eles vão muito além das previsões quanto aos acontecimentos futuros, pois em todos os tempos os pronunciamentos, os registros proféticos eles visam ensinar as pessoas a buscar conhecer ao Senhor, se relacionar e servir exclusivamente a Ele em resposta ao seu chamado de salvação. A missão profética também tinha o desafio de aconselhar e até confrontar as pessoas em geral, como também aos reis, cuja autoridade poderia mandar prender e matar os profetas sem serem questionados ou penalizados.
Os profetas Natã, Eliseu, Isaías e Daniel, eles também desempenharam funções de estadistas e ajudaram a resolver assuntos das nações nas quais eles estavam atuando como profetas. Cada pessoa tem a responsabilidade pessoal e intransferível de se dispor a ouvir, receber, internalizar e cristalizar como verdade absoluta a revelação de Deus por meio dos seus profetas. Quando Deus, por meio do profeta Oséias, disse que o seu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento, na sequência do texto bíblico fica claro que as pessoas elas tinham acesso ao conhecimento, à revelação de Deus. No entanto, as pessoas rejeitaram, por isso essas pessoas foram rejeitadas por Deus e destruídas. Essa advertência divina, esse trágico risco, ainda ecoa na atualidade, pois muitos continuam tendo acesso, mas rejeitam o conhecimento, rejeitam a revelação de Deus. O escritor Josué Gonçalves, escrevendo sobre o carisma profético, ele afirma que a ética sempre esteve presente na atuação profética, pois todos os profetas inseridos no contexto bíblico deram uma profunda conotação moral às suas mensagens. O que eles diziam e faziam estava carregado de valores morais e éticos. Suas mensagens proféticas serviam de parâmetro entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, permeando, portanto, a noção de valor no conteúdo profético. Como dito anteriormente, os profetas eles sempre denunciaram e combateram tudo que desvaloriza, banaliza ou anula os propósitos de Deus para a vida humana. Combateram também a profanação, representada pela mistura das coisas ímpias com o sagrado no momento de culto, nos momentos de sacrifícios, caracterizados pela hipocrisia das lideranças religiosas que se diziam ser representantes de Deus junto ao povo e que deveriam zelar pela preservação da pureza espiritual, da fé exclusiva e da obediência voluntária a Yahvé Adonai, mas que se corromperam, se envolveram com a imoralidade e com a violência, provocando decadência moral, destruição da família e desamparo social. A sociedade hipermoderna, em especial os que se intitulam cristãos, precisam estar atentos ao que diz o profeta Isaías, cuja mensagem é mais atual do que o jornal de amanhã. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Dado ao comportamento avesso de líderes religiosos infiéis e desleais, pais e educadores que continuam desconsiderando a seriedade, a urgência e a atualidade do brado divino, a cada dia a humanidade está ainda mais enferma espiritualmente, o que acaba por comprometer a capacidade de discernimento, de sensibilidade para diferenciar o certo do errado, provocando prejuízos irreparáveis às futuras gerações que tendem a adotar os mesmos comportamentos e atitudes. Os profetas dessa geração precisam ser resilientes e ousados na dependência de Deus, pois a genuína igreja cristã, ela está a uma geração de deixar de existir. Caso haja omissão, distorção, inversão de valores, banalização do sagrado ou profanação na transmissão da revelação de Deus à humanidade, inevitavelmente surgirá uma nova geração que não conhecerá o Senhor, não temerá o seu nome e sofrerá os danos da ira de Deus. Deus, em todas as épocas, chamou e chama as pessoas comuns como eu e você, com personalidades diferentes, vivendo diferentes realidades, para, de diferentes formas, transmitir a sua revelação, a sua mensagem à humanidade. O verdadeiro servo e serva de Deus pode e deve denunciar o pecado, demonstrando também amor ao pecador. A todo instante e lugar,
também deve proclamar a verdade, anunciar a justiça e a única solução que é Jesus para sarar a humanidade que vive na prática do pecado. O verdadeiro profeta denuncia o pecado, custe o que custar. Ainda que lideranças religiosas, com suas mentorias espirituais, com um evangelho coach, queiram proibir e se pregar contra o pecado nas igrejas. Mas também deve demonstrar de forma clara a misericórdia, a graça, o amor e o perdão de Deus como algo plenamente possível de ser alcançado, independentemente do grau de pecaminosidade da pessoa que seja alcançada com a revelação, com a transmissão da mensagem divina. Se permita ser um dos que Deus vai chamar e capacitar para, de forma comprometida e corajosa, na dependência de Deus, trabalhar arduamente na expansão do reino de Deus na terra, com o objetivo de livrar as pessoas da condenação eterna. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.